reinventou o que seu Civic Type R Hot Hatch pode ser. Sim, esta sexta geração é mais rápida, tem mais aderência e um som mais emocionante do que sua antecessora usada, mas também é mais elegante e fácil de conviver. Uma combinação difícil de aperfeiçoar. Nunca mais haverá um Civic Type R como este. Vamos dar uma olhada mais de perto. A Honda já fabrica modelos Type R de alta performance há mais de um quarto de século, e ela quer se recompensar com o carro mais rápido, mais focado e mais emocionante que já carregou esse emblema famoso, então seja bem-vindo à sexta geração do Civic Type R. Sim, este ainda é o carro de produção com tração dianteira mais rápido que você pode comprar, mas desta vez o visual extremo do antigo modelo FK8 foi um pouco suavizado, mas não se engane. A Honda descreve este novo design FL5 como o modelo mais rápido, viciante, mas ao mesmo tempo seguro e recompensador de dirigir na história do Type R. Esta é oficialmente a sexta geração desse design, mas a Honda já usou o famoso emblema Type R 11 vezes desde que ele apareceu pela primeira vez em 1992, sendo 6 vezes no Civic. O motor do modelo FK8 mais recente que mencionamos antes, um carro lançado em 2017, reaparece aqui novamente, porque motores a combustão deixaram de ser desenvolvidas do zero nesta era dos veículos elétricos. Ele evoluiu muito e encerrará adequadamente o capítulo da Honda com combustíveis fósseis. O design do motor, assim como o chassi, a suspensão, os modos de condução, o design dos pneus, a aerodinâmica, todos eles foram bastante evoluídos. Como resultado, este, segundo nos disseram, é o Civic Type R, que a Honda sempre quis construir. Mas será que ele é o que você sempre quis ter? Você vai precisar do mais completo teste de estrada da indústria, o teste de estrada Car and Driving, para descobrir. O engenheiro-chefe deste carro, Kakinuma-san, diz isso. Simplesmente, Type R é um estado de espírito. Agora, para aqueles com essa mentalidade, este sempre foi um tipo diferente e mais focado de Super Hot Hatch. Talvez até o Porsche 911 GT3 dos foguetes de supermercado, mas esta versão FL5 é a última da linha Civic Type R com motor a combustão? Todo mundo sabe disso, especialmente os engenheiros por trás deste carro, então esta sexta geração precisa ser realmente boa. Para as primeiras impressões, aperte o botão de partida preto com inscrição vermelha e surge o emblema vermelho escarlate da Honda na tela central, junto a mostradores virtuais de ponteiros amarelos que, sinceramente, parecem bem comuns. Fazem piruetas até se posicionarem na tela de instrumentos. O som do motor é agradavelmente afinado para a corrida, e o piscar vermelho e amarelo das luzes de troca de marcha acima do painel parece promissor. Especialmente quando um toque no botão Type R, ali perto da alavanca de câmbio de metal frio, reconfigura o painel de instrumentos para um layout muito mais satisfatório, dominado pelo conta-giros ao estilo DTM. Você está pronto, mas para quê? À primeira vista, tudo aqui pode parecer familiar, mas olhando mais de perto, tudo também está bem diferente agora. Sim, o motor básico de 4 cilindros, 2 litros VTEC, é essencialmente o mesmo KT20 C1 de antes, mas foi completamente retrabalhado. Principalmente com um turbo mais compacto. Com pás mais fortes e leves, ele reage mais rápido e também gera pressão de turbo mais rapidamente. A Honda afirma uma relação peso-potência melhorada, mais torque e uma velocidade máxima maior, tornando este agora um dos motores mais potentes por litro da categoria. Então, tudo certo. Então você pode esperar um aumento significativo no desempenho em relação ao modelo anterior da série FK8. Se você for rápido no câmbio manual, não há opção automática com Paddle Shift. A aceleração de 0 a 100 km por hora acontece em apenas 5,4 segundos e não é necessário nenhum pacote caro de upgrade de desempenho para acelerar na Autobahn. A velocidade máxima aqui é padronizada em 275 km por hora. A potência é de 329 CV, um aumento em relação aos 320 CV anteriores. E o motor agora entrega 420 Nm de torque, um aumento em relação aos 400 Nm de antes. Concorrentes dizem que é preciso tração nas 4 rodas para esse desempenho, mas o Civic Type R segue desafiador com tração dianteiras.
O que, em um hot hatch com esse tipo de potência, normalmente seria uma receita para níveis insanos de patinagem das rodas e torque steer, que é aquela sensação do volante se contorcendo nas suas mãos durante uma aceleração forte. A tração dianteira funciona bem em qualquer carro com motor de potência moderada. Mas, se você sobrecarregar esse conjunto com enormes quantidades de torque do turbo, bem, você corre o risco de queimar seus pneus já na saída, mesmo antes de você sobrecarregar essas mesmas rodas com a tarefa de mudar de direção para lidar com o problema do torque steer. A Honda desenvolveu ainda mais seu sistema de suspensão dianteira com montante de duplo eixo, com braços inferiores de suspensão otimizados em formato e rigidez para alcançar um aumento de 16% na rigidez de camber em relação ao modelo da geração anterior. Como antes, o sistema de duplo eixo funciona separando o munhão de direção e o amortecedor, o que, por sua vez, divide as cargas de direção e suspensão, reduzindo assim o torque steer, aparentemente em até 55%. Ao acelerar, é fácil sentir o sistema em ação, embora em uma condução mais agressiva você ainda perceba claramente o quanto o Type R luta para controlar toda a sua potência feroz. Principalmente se o asfalto estiver molhado ou você acelerar tudo desde parado. Ainda assim, talvez seja assim mesmo que deva ser. O Sr. Kakanuma e sua equipe de engenharia destacam a sensação mais linear e utilizável desse motor revisado, em vez de explodir em frenesi no meio do giro, como acontecia com o antigo modelo FK8, ele segue acelerando de forma estável, o que não é tão empolgante, mas torna o carro bem mais fácil de dirigir. A Honda afirma que, em relação ao modelo anterior, os principais avanços estão na rigidez do chassi e na dirigibilidade. Ou seja, as atualizações feitas na direção e na suspensão têm como objetivo tornar o carro mais envolvente e fazer o motorista se sentir mais confiante. A rigidez de camber, que melhora a resposta da dianteira, aumentou em 16% graças a uma geometria de suspensão significativamente revisada. Também são cruciais os pneus Michelin Pilot Sport 4S mais largos, com seção 265 e aro 19 e a barra de torção, que agora está impressionantes, 60% mais rígida. Os freios Brembo também foram aprimorados, principalmente em termos de refrigeração, para que durem mais durante os track days. Foi adicionado um duto no arco da roda dianteira e saídas de ar atrás dele, que juntos direcionam o ar de resfriamento aos discos e removem o ar quente. Também há um escapamento aprimorado com melhor contrapressão para ajudar na resposta mais rápida do turbo. Este Type R também oferece um espetáculo sonoro mais intenso graças a um sintetizador de som que é ativado com o modo de condução R+. Os outros modos são Sport e Comfort. Você pode aprimorar esse som no novo menu de modo de condução individual, que também controla a resposta do motor, direção, suspensão adaptativa e o layout dos mostradores através das configurações Comfort, Sport e Plus R, embora, em geral, as diferenças entre as configurações sejam bastante sutis. O objetivo principal deste carro é que, quando você estiver dirigindo de forma mais agressiva, você deve, pelo menos em certa medida, sentir que está tendo que domá-lo. Em um rival como o Golf R ou o Audi S3, você também pode ir muito rápido, mas nunca realmente tem aquela sensação de Fernando Alonso. O Civic te proporciona isso, mesmo que no fim das contas seja nos bastidores. Ele valoriza a qualidade da sua pilotagem com coisas como um diferencial de deslizamento limitado mecânico e um sistema eletrônico de assistência de dirigibilidade ágil, que juntos te ajudam com a tração nas curvas. Além disso, de forma única nesse segmento, todas essas saias e spoilers geram força descendente e reduzem a sustentação em alta velocidade. Outro item que você pode alterar no menu individual do painel central é o Auto Engine Blip, que equaliza as rotações nas reduções de marcha e dispensa o punta-taco. Se você não sabe fazer isso ou não quer se preocupar e dirige assim, vai querer tudo o que este Type R oferece. Nesse caso, você vai querer desesperadamente mudar para aquele modo de condução R+ definitivo que mencionamos antes, mas pense bem antes de fazer isso, porque essa é a configuração otimizada para o temível circuito Nürburgring Nordschleife, onde este carro pretende conquistar o recorde de volta para carros de produção com tração dianteira. Agora, ele já fez isso. No circuito de Suzuka, no Japão, de 3,5 km, ele completou uma volta em 2 minutos e 23,120 segundos. Se você estiver interessado, é claro, ter um modo otimizado para Nordschleife ou Suzuka significa que o carro vai parecer bastante extremo em praticamente qualquer outro lugar, especialmente em termos de conforto ao rodar.
Isso não fica mais fácil de lidar devido às mudanças na suspensão. Mesmo selecionando o modo conforto na seção de suspensão do menu individual do modo de condução, você só recebe uma versão um pouco mais sutil do modo firme como antes. Este é um carro projetado principalmente para um autódromo liso. Se você pretende aproveitar uma estrada secundária britânica ondulada e esburacada, é melhor experimentar antes de comprar. Se você pretende ir à pista às vezes, este Honda é difícil de superar no segmento, pois foi feito para você se sentir como um piloto e marcar voltas sempre que possível. Ele tem um aplicativo Log-R que armazena dados dinâmicos sobre aceleração, frenagem e forças G em curvas, exatamente como uma equipe de corrida gostaria. Esse sistema Log-R foi incorporado à tela central para facilitar o acesso e traz duas funções detalhadas. Há um monitor de desempenho e uma função de pontuação no monitor de desempenho. 12 itens separados de informações do veículo podem ser selecionados e exibidos para o motorista, incluindo temperaturas do motor, da água e do óleo, além de ângulo de direção, pressão do freio, acelerador, ângulo do pedal e taxa de guinada. Enquanto isso, a função de pontuação ajuda você a melhorar sua direção e possui um recurso de pontuação automática, que avalia seu desempenho em aceleração, desaceleração, curvas, direção em linha reta e combinações. Agora, uma pontuação para cada um desses itens é gerada comparando os dados de direção do usuário com o algoritmo baseado no banco de dados da Honda R&D, que está integrado ao aplicativo. E isso ajuda a determinar onde melhorias podem ser feitas. Nada disso, claro, será muito útil na North Circular, mas mesmo aqui você percebe frequentemente a engenharia de desempenho criada para este carro. Sinta o retorno vívido deste volante, tornando-o um dos sistemas de direção elétrica mais impressionantes do mercado. E então, ao que possivelmente é o nosso recurso favorito, o engate das marchas. Você sente isso através deste evocativo pomo de câmbio em liga de alumínio, que é inspirado no do supercarro Honda NSX de primeira geração, que Ayrton Senna ajudou a desenvolver. O grande Ayrton teria gostado da precisão dessa caixa de câmbio, que incentiva você a assumir o controle e girar o motor até o máximo. Hoje, o torque extra do turbo faz com que isso não seja mais necessário. Tudo isso faz parte de uma receita realmente viciante de um carro de verdade para quem gosta de dirigir e de um verdadeiro Type R. Então, aproveite enquanto pode. Os modelos anteriores do Civic Type R se destacavam pelo estilo chamativo e agressivo, que diferenciava esse carro dos rivais germânicos mais discretos. Este design FL5 diminuiu um pouco essa ousadia, mas ainda há muita presença de pista e esportividade aqui. Ele está 13 mm mais baixo e 15 mm mais largo do que a versão anterior FK8 e 8 mm mais baixo e 90 mm mais largo do que o modelo híbrido EAGEV mais sensato, no qual ele agora se baseia. Os entusiastas do modelo que acharem esse visual mais discreto precisam olhar de novo, porque, à sua maneira, ele é tão desenvolvido para o automobilismo quanto qualquer antecessor. Veja a asa traseira redesenhada. Sim, ela é menor do que a do design anterior, mas também é muito mais elaborada, com suportes de alumínio fundido que ocupam muito menos área, deixando essa superfície livre para gerar mais downforce. 900 newtons disso a 200 km por hora. Já que você perguntou, o escapamento traseiro de 3 saídas também é diferente. Agora, 2 canos menores ficam de cada lado de um maior, todos eles encaixados em um difusor traseiro preto redesenhado com 4 aletas. Os toques finais incluem essas estreitas fendas vermelhas refletoras em cada canto do para-choque e uma antena de teto preta em estilo barbatana de tubarão na dianteira. Fãs do Civic Type R notarão a grade dianteira inferior maior, com o emblema central vermelho e abertura inferior para refrigeração. Isso é 10% maior do que antes, fazendo com que esta versão Type R perca os faróis de neblina das versões E-Heavy inferiores e seus acabamentos, substituindo-os por essas entradas de ar verticais estilizadas que ajudam a enfatizar a largura do carro e direcionam o ar para os freios dianteiros. O capô revisado apresenta 2 aberturas com tela preta para melhorar o resfriamento do motor e agora é feito de alumínio para economizar peso.
De perfil, nota-se o formato mais elegante, realçado pelos detalhes. Esses dutos atrás dos arcos servem para reduzir a pressão na caixa de roda, permitindo que o ar escape e seja direcionado para baixo. O ar passa por esses painéis pretos brilhantes das soleiras laterais, antes de ser desviado dos arcos traseiros mais largos por um pequeno spoiler. No final da soleira você tem vidro traseiro escurecido e capas de espelho pretas. E desta vez, as rodas de liga leve pretas com suas pinças vermelhas marcantes foram reduzidas de 20 para 19 polegadas, mas ganharam pneus mais largos e aderentes com largura 265. Mais importante, como de costume, é o que você não pode ver. É uma carroceria mais rígida, agora oferecendo 38% mais rigidez estrutural. Em parte, isso acontece porque o chassi deste modelo FL5 usa quase 4 vezes mais adesivo nas junções, o que resulta em uma rigidez muito maior nas áreas locais. Então, hora de sentar lá dentro. A Honda está oferecendo uma cabine pronta para a corrida? Basicamente sim, é tudo muito vermelho. Essa cor agora foi estendida para os carpetes, além de aparecer nesses bancos esportivos leves, recém-redesenhados. E você senta baixo, 8 milímetros mais baixo do que no modelo da geração anterior, e segura este volante de 3 raios revestido em alcantara. E isso vem completo com o emblema da marca em vermelho escarlate, que a Honda reserva para os modelos Type R. Se você já conhece essa linha de modelos, muita coisa aqui vai ser familiar. A manopla de câmbio em metal fundido, os cintos de segurança vermelhos, os pedais prateados. Mas também há toques novos, como a elegante grade de ventilação Art Deco, que se estende por toda a largura do painel, com pequenos joysticks para direcionar o fluxo de ar. Também há uma sensação um pouco maior de qualidade. O estofamento dos bancos em estilo camurça combina com os painéis pretos em estilo alcantara com costura vermelha nas portas, nos apoios de braço e na tampa deste porta-objetos entre os bancos. Como de costume, em um Type R, também há uma placa de número de fabricação no painel para dar ainda mais exclusividade. Aqui temos o R01122. Não há o charme, digamos, de um Mercedes-AMG A35 ou a profundidade de qualidade de um Audi S3 Sportback. E este interior ainda não te impressiona imediatamente como a cabine de um modelo de marca premium, que é o patamar de preço deste carro agora. Mas isso é em parte porque ele está tentando ser diferente, e de certa forma é diferente. Realmente é melhor aqui, como você vai perceber depois de conviver alguns dias com a ergonomia exemplar do painel, do volante e dos bancos. A Honda sempre foi muito boa nesse tipo de coisa, e continua sendo. Ao sair do antigo modelo da série FK8, uma das primeiras coisas que notará é que o antigo painel analógico foi trocado por uma tela configurável de 10,2 polegadas com luzes de troca de marcha acima que piscam de forma emocionante na partida. Com o modo de condução convencional ativado, o painel de instrumentos exibe mostradores virtuais em formato redondo ou com barras verticais nas extremidades da tela. Para velocidade e rotações, ative a configuração Type R por meio deste botão próximo à alavanca de câmbio e todo o layout muda completamente para um tema vermelho com a marca Type R, que destaca um conta-giros horizontal. Isso pode ficar acima de exibições de dados de condução em circuito, incluindo temperaturas vitais, um cronômetro de voltas e um medidor de força G. Falando em tecnologia de tela, a Honda também deu um grande passo à frente aqui com seu sistema de infoentretenimento e conectividade de mídia. Isso era algo com que a marca tinha dificuldades anteriormente. A tela central Connect de 9 polegadas, que agora é independente, foi posicionada mais acima no painel do que em alguns dos outros designs recentes da marca. Seus gráficos ainda parecem desatualizados e ela está um pouco inclinada para longe do motorista. A Honda não alterou isso em relação aos mercados com volante à esquerda, mas, no restante, esse monitor melhorado representa um grande avanço. Agora ela conta com recursos de ponta, como atualizações remotas e modelagem urbana em 3D como parte do seu sistema de navegação integrado. Além disso, o avançado sistema de análise de pilotagem em pista Log-R da marca. Antes, um app de celular agora está no menu da tela. Como esperado, há espelhamento com Apple CarPlay e Android Auto. Felizmente, esses são do tipo sem fio, e também há um sistema de áudio de 8 alto-falantes de boa qualidade, além de um sistema de comando de voz muito aprimorado. Este é o assistente pessoal da Honda, e ele pode responder a vários comandos. Por exemplo, OK,
Honda, encontre um restaurante indiano com Wi-Fi e estacionamento gratuito. O que mais? Bem, mencionamos os bancos anteriormente. Esses bancos envolventes têm um ponto de quadril mais baixo em relação ao chão e foram projetadas para segurar o motorista com firmeza na cintura, para apoiar a estrutura postural do ocupante e garantir conforto e facilidade de manobra. Quer você esteja dirigindo no limite na pista ou em viagens mais longas na estrada, tudo bem, mas nem tudo é perfeito. Claro, o programa de despoluição do painel realmente não chegou ao volante, ele continua com botões demais. Os pedais estão desalinhados em relação ao banco e ao volante. Isso pode causar algumas dores depois de algumas horas ao volante. E a Honda também parece ter deixado de lado alguns dos elementos já consagrados de sofisticação. Estou falando de coisas como tampas para os porta-copos e para as portas de conectividade, mas a ergonomia correta que mencionamos antes compensa bastante. Veja o ajuste mais amplo que o normal para volante e banco, permitindo que quase qualquer pessoa de qualquer altura ou peso fique confortável. O que mais? Você provavelmente vai gostar de saber que os botões físicos do sistema de climatização foram mantidos, e a tela central mencionada também possui um botão de volume real. Felizmente, o painel não possui interruptores hápticos nem barras deslizantes como no Golf R ou Cupra Leon, além de ter boa qualidade de construção. Bem, isso é muito melhor do que na maioria dos modelos de marcas convencionais do segmento, incluindo o Golf. A cabine também parece mais espaçosa do que a maioria, especialmente em termos de espaço para a cabeça e os ombros. A Honda também pensou na usabilidade, então o console inferior com acabamento prateado em fibra de carbono falsa aqui tem um revestimento resistente a riscos e impressões digitais. O carregador de celular sem fio deste compartimento central é maior que o padrão, acomodando até os smartphones mais recentes e grandes. Sobre compartimentos, o espaço interno não se destaca. Os bolsos das portas são pequenos, assim como o compartimento na base do console central. O compartimento aqui, que tem duas portas USB-A e uma tomada de 12 volts logo acima, é bastante raso. Além disso, o compartimento para óculos no teto e os clipes para tickets no parasol, presentes no Civic e-Heavy, não estão aqui. Ainda assim, o porta-objetos entre os bancos que mencionamos antes é profundo, e o porta-luvas também tem um tamanho razoável, embora a Honda não tenha pensado em refrigerá-lo. Apesar da posição baixa ao dirigir, a visibilidade do motorista melhorou em relação à geração anterior. Há linhas de visão claras para os cantos dianteiros do capô, enquanto os pontos cegos foram minimizados ao redor da base das colunas A e dos espelhos laterais, ajudando os motoristas tanto na pista quanto na rua a minimizar distrações. Elementos reflexivos no campo de visão do motorista foram reduzidos, e a visão para frente está muito melhor graças ao recuo das colunas A. Visibilidade total ao redor. Bem, a visão por cima do ombro não é perfeita, mas a altura daquele enorme aerofólio traseiro ajuda bastante quando você está dando ré. Há sensores de estacionamento e uma câmera de ré de série. Vamos dar uma olhada na parte de trás agora. A altura relativamente baixa do teto não ajuda quando se trata de coisas como a necessidade de se inclinar e prender cadeirinhas de criança. Mas a distância entre eixos deste modelo FL5 é 35 mm maior do que a do seu antecessor e com 4.594 mm de comprimento é um dos carros mais longos do segmento. Um Golf R, por exemplo, é 310 mm mais curto. Isso deve indicar um pouco mais de espaço no banco traseiro do que o esperado em um hot hatch. Mas vamos conferir. De fato, o espaço para as pernas é melhor do que você encontra na maioria dos concorrentes da categoria. Pessoas mais altas, porém, talvez, ainda queiram mais espaço para a cabeça aqui atrás. A Honda afirma que, apesar da linha do teto mais baixa, a altura interna do teto é a mesma que era no modelo da geração anterior. Isso ocorre porque as dobradiças da tampa traseira foram movidas para fora. Você não pode ter uma versão com teto panorâmico de vidro como pode na versão ERF Hybrid. Ainda assim, é um espaço bastante arejado, graças à inclusão dessas pequenas janelas traseiras semelhantes a vigias. E o modo como a parte superior de cada forro interno de porta foi moldada para captar ativamente a luz externa. Ao contrário do Civic híbrido mais sensato, o banco traseiro aqui acomoda só dois devido aos porta-copos centrais. A altura desse túnel central de transmissão já dificultaria acomodar um terceiro adulto de qualquer forma, mas ainda assim preferiríamos ter visto a configuração do modelo híbrido.
Isso é um cinto central e porta-copos em um apoio de braço rebatível para quem precisa transportar 3 crianças. No banco traseiro, o pessoal observa os encostos dianteiros Type R, mas não há saídas de ar, portas USB ou luzes de leitura atrás. Isso parece mesquinho para um carro desse preço, mas há ganchos de casaco no teto, bolsos nos bancos e suportes de garrafas nas portas. Vamos finalizar olhando o porta-malas. No teste do Civic e-Heavy, dissemos que a tampa traseira era um pouco pesada. Apesar de ter sido feita com uma estrutura de resina para esta geração, o que supostamente reduziu seu peso em 20%, aqui é ainda mais pesada por causa do grande aerofólio traseiro, o que torna mais lamentável não ter assistência elétrica para levantar a tampa do porta-malas. Assim que a tampa se levanta, você tem acesso a um porta-malas com 410 litros de capacidade, assim como no modelo híbrido. Isso é um bom número em comparação ao padrão comum da categoria, que geralmente fica bem abaixo dos 400 litros. Além disso, esse espaço de carga é profundo e comporta até 6 malas de mão. Ele também tem uma abertura larga para compensar o vão de carga um pouco alto. Aqui temos um prático revestimento protetor para a área de carga. Abaixo disso você vai encontrar um pequeno compartimento sob o piso, mas ele não é nem de longe grande o suficiente para acomodar qualquer tipo de estepe. Assim como muitos carros modernos, se você furar o pneu, ficará parado na estrada com uma lata de selante. Como sempre no Civics, você vai amar ou odiar a cobertura do porta-malas. Em vez do tampão fixo tradicional de 1,5 m, há um painel frágil preso ao vidro da tampa do porta-malas que se combina, quando a tampa está fechada, com essa cobertura retrátil. É uma faixa de tecido puxada da esquerda para a direita de um compartimento removível. É mais fácil de guardar quando não precisa, mas amassa facilmente ao retrair. Além disso, não há ganchos para sacolas no lado esquerdo do porta-malas. A Honda mantém 4 pontos de fixação no piso, 2 ganchos para sacolas e uma tomada de 12 volts à direita. Se precisar transportar itens longos, este Civic pode decepcionar, pois não tem abertura para esquis nem banco traseiro dividido em 40-20-40. Então, itens longos como esquis precisam ir no teto. Isso pode suportar até 65 kg de peso, com o banco traseiro rebatido. Há uma área de carga irregular, são 1.220 litros de capacidade, isso se você carregar até o teto, são 904 litros se carregar até o nível da janela. Sob o aspecto do valor, serão necessários vários ajustes mentais aqui. Em 2017, quando a geração anterior FK8 do Honda Civic Type R foi lançada, era necessário um orçamento de 30 mil libras para esse modelo. Agora, o valor está mais próximo de 50 mil libras, 47 mil para ser exato, no lançamento no final de 2022 e no momento deste teste, no início de 2023. A Honda não se arrepende, ciente de que a vida comercial desse carro provavelmente precisará ser limitada. Até 2024, 22% de todos os Hondas vendidos aqui terão que ter 0 emissões pelo escapamento. Considerando isso, é difícil ver espaço nesse Zeitgeist futuro para um carro assim na segunda metade da década. A marca precisa lucrar enquanto pode. Não há outro acabamento, opção de tração nas 4 rodas nem escolha de câmbio diferente dos concorrentes. Você tem que ter seu Civic Type R como deve ser com câmbio manual. Ao criticar esse aumento extremo de preço, é justo lembrar que outros também fazem isso, ainda que em menor escala. Um Mercedes AMG A35 4MATIC vai te economizar só cerca de 1.000 libras, embora ele tenha tração nas 4 rodas. O Volkswagen Golf R, também com tração nas 4 rodas, custava a partir de 44 mil libras na versão hatch durante as filmagens. Outros modelos com tração nas 4 rodas nesse segmento incluem o Audi S3 Sportback e o BMW M100 e 35 xDrive, ambos com preços a partir de pouco mais de 41 mil libras na época deste teste. Se tração nas 4 rodas não for uma necessidade para você, como não será para um cliente típico do Type R, então há o Focus ST, a partir de cerca de 37 mil libras, e o Cupra Leon TSI 300 e o Hyundai i30N, ambos em torno de 35 mil libras. Todos os modelos que acabei de mencionar têm menos potência do que este Civic, mas seus números de desempenho realmente não são tão diferentes assim. A forma menos envolvente como eles entregam esse desempenho, ao contrário do Honda, faz diferença.
Se depois de considerar tudo isso você concluir que é realmente este Civic Type R que você quer, então vai precisar saber exatamente o quão generosa a Honda foi aqui com os equipamentos de série. Então vamos dar uma olhada nisso agora. Você vai gostar dessas rodas de liga leve pretas foscas de 19 polegadas dos pneus Michelin exclusivos e aderentes, do conjunto central de escapamento triplo e desse aerofólio traseiro distinto. Aqui com seus suportes de alumínio, os faróis de LED contam com um feixe adaptativo e você também recebe vidros escurecidos, sensores de estacionamento em todo o carro e uma câmera de ré. Por dentro há todos os detalhes tradicionais do Type R. Uma alavanca de câmbio de liga metálica, tradicional para essa linha de modelos, junto com um volante revestido em alcantara, cintos de segurança vermelhos, uma placa com o número de fabricação e pedais de aço inoxidável. Os bancos esportivos de camurça vermelha Type R na frente chamam a atenção. Atrás são pretos e a cabine traz detalhes que imitam fibra de carbono. Um seletor de modos de condução fica ao lado da alavanca de câmbio, permitindo escolher entre os modos Conforto, Sport e Plus R. Além disso, há uma tela de menu individual. Grande parte do restante do interior do Civic Type R é basicamente igual ao do Civic padrão, o que não é algo ruim. É organizado e conta com um painel digital de 10,2 polegadas que você encontra nas versões topo de linha do Civic e Heavy. Aqui ele ganhou um layout exclusivo e selecionável do Type R. A conectividade do sistema de infoentretenimento fica por conta da central multimídia Honda Connect de 9 polegadas que incorpora navegação, Apple CarPlay e Android Auto, espelhamento de smartphone sem fio, informações de trânsito em tempo real e sistema de áudio DAB com 8 alto-falantes e tweeters frontais. Além disso, a marca integrou a esta tela o seu sistema de análise de pilotagem Log-R. Como você esperaria de um monitor de infoentretenimento moderno, você terá atualizações over-the-air e também um sistema de comando de voz muito melhorado. Um carregador de celular por indução, também de série e com este carro. A marca também está oferecendo a versão mais recente do seu aplicativo Honda Plus para smartphone, que inclui travamento e destravamento remoto do veículo, além de cerca geográfica inteligente, que alerta o proprietário se o veículo ultrapassar um perímetro pré-definida. Também é possível enviar informações de trajeto do app para o sistema de navegação do carro. As opções são divididas basicamente em dois pacotes, carbono e iluminação vermelha. Agora, o pacote de carbono reúne uma asa traseira de carbono, soleiras de porta de carbono e um console central de carbono por cerca de 3.800 libras, enquanto o pacote de iluminação vermelha adiciona luzes vermelhas ao porta-copos e ao console central, além de iluminação para os pés e sob os bancos e luzes de cortesia Type R por cerca de 1.200 libras. Alternativamente, você pode escolher muitas dessas características como opções individuais. Lembre-se de que, quase certamente, você terá que pagar um valor extra pela sua escolha de cor de pintura. O cinza sônico, perolizado, é a única cor padrão que temos. O azul Racing perolizado aqui, que assim como as outras 3 cores premium disponíveis, custa 650 libras a mais. Mais sobre segurança. Agora, vale a pena destacar desde o início que, estruturalmente, esta sexta geração do Civic Type R é um projeto muito mais seguro. Ele incorpora componentes estruturais revisados para melhorar a proteção contra colisões frontais, traseiras e laterais. Inclui reforços extras nas portas dianteiras e nos arcos das rodas traseiras, melhorando o desempenho em impactos laterais, além de placas de segurança na viga do para-choque dianteiro para absorver impactos, para reduzir o risco de fraturas nas pernas e danos nos ligamentos do joelho para pedestres em caso de colisão. Mas os destaques de segurança desse design FL5 inevitavelmente se concentram na recursos de segurança por câmeras, baseada no que a marca chama de sistema Honda Sensing. Primeiramente, é importante destacar que os sistemas de segurança por câmera não são todos iguais. Vários carros dessa categoria ainda usam aquele tipo de sistema de radar de ondas milimétricas que estava presente no modelo anterior da série FK8. Este design de sexta geração substitui isso por sensores de sonar, 4 na frente e 4 atrás, que usam a reflexão de ondas sonoras para detectar objetos não metálicos como vidro e paredes. De forma muito mais confiável e com muito mais precisão, o FL5 Type R também se beneficia da adição de uma câmera frontal de visão ampla, que oferece um campo de visão de 100 graus e permite um reconhecimento aprimorado. Tecnologia para melhorar a capacidade do carro de identificar faixas de rodagem, acostamentos, motocicletas e ciclistas.
Um novo chip de processamento de alta velocidade foi utilizado aqui para melhorar a detecção, o desempenho e o controle do sistema. Isso significa que o sistema Honda Sensing pode detectar objetos mais cedo e com mais precisão do que os sistemas convencionais de radar milimétrico, incluindo pedestres em ambientes claros e escuros. Como você deve imaginar, o pacote de sensores inclui frenagem autônoma, que é composta por duas partes. O sistema de alerta de colisão frontal foi projetado para detectar a presença de veículos à frente do carro e emitir alertas. Alertas sonoros, visuais e táteis são emitidos ao motorista caso ele se aproxime com velocidade excessiva. Se o motorista não responder, o sistema de frenagem para mitigação de colisão é acionado. E isso aplica automaticamente uma leve pressão nos freios para ajudar a reduzir a probabilidade ou a gravidade de um impacto frontal. Se o sistema atualizado detectar uma colisão iminente, ele irá frear com força. Agora há um monitor de tráfego cruzado beneficiado pelos sensores de sonar aprimorados. Isso permite que o Civic avise o motorista mais cedo sobre carros que estão se aproximando de qualquer direção, quando você está saindo de ré de uma vaga ou de uma garagem. Em movimento, a tecnologia de radar permite que o Civic escaneie cada lado do veículo, das portas dianteiras para trás, ajudando a aumentar o alcance da detecção de ponto cego de 3 metros, como era antes, para agora, até 25 metros. Ao reconhecer um veículo ocupando a faixa adjacente ou se aproximando diagonalmente por trás em alta velocidade, o sistema exibirá um aviso visual no espelho lateral. Quando ele entra em um alcance de aproximadamente 25 metros ou menos, isso melhora a segurança. Para quem troca de faixa em alta velocidade, espera-se encontrar o assistente de permanência em faixa em um carro desse valor atualmente. Este também reconhece a curvatura das curvas para otimizar o tempo de assistência na entrada e saída das curvas e reduz adequadamente o esforço do motorista em cada curva. A correção assistida também está presente e melhora muito a capacidade de manter o carro centralizado em estradas inclinadas, ventos laterais ou pressão ao lado de caminhões. Com a assistência de permanência na faixa desativada, o sistema de mitigação de saída de pista monitora a posição do veículo na faixa, e ele emite alertas visuais e táteis se o veículo invadir outra faixa detectada sem sinalizar. Uma tecnologia de assistência à condução talvez mais familiar é encontrada no sistema de controle de cruzeiro adaptativo, que agora está presente em todos os Civics. A Honda melhorou esse sistema para que ele possa detectar veículos muito antes e com mais precisão do que antes, permitindo aceleração e frenagem progressivas para uma reação gradual e mais humana ao ultrapassar um carro. O sistema funciona em conjunto com a seta e a operação do volante para fornecer uma aceleração forte, dependendo da situação específica de condução. Quando um veículo mais lento sai da faixa à frente, o sistema acelera suavemente até a velocidade que foi definida no controle de cruzeiro adaptativo. Ele também reage mais rápido ao mudar para uma faixa livre atrás de um carro lento ou quando um carro mais lento sai da frente. Vale lembrar que, como todo Civic, este também reconhece sinais de trânsito, com ou sem o alerta de excesso de velocidade, que, se ativado, avisa quando você ultrapassa o limite permitido. Também há um monitor de atenção do motorista que detecta sonolência e vai te alertar para parar e tomar um café para se recuperar. Prosseguindo, o sistema de detecção de proximidade de veículo vai impedir que você chegue muito perto do carro da frente, e há um sistema de alerta de esvaziamento para a perda de pressão dos pneus. Os itens de segurança passiva também são bem completos. Há um total de 11 airbags que vêm de série, incluindo airbags para os joelhos dos dois bancos dianteiros para reduzir lesões dos ocupantes em colisões frontais, além de airbags laterais para os bancos traseiros. Outra novidade é o airbag central dianteiro, que evita uma colisão entre o motorista e o passageiro da frente durante um impacto lateral. Tudo isso é muito tranquilizador. A ousada ambição desta marca japonesa é reduzir a zero as fatalidades em colisões de trânsito envolvendo automóveis e motocicletas, Honda até 2050. E é preciso dizer que, olhando para o que está sendo oferecido aqui, eles estão seguindo pelo caminho certo. Se, como é muito tentador, você acelerar este Civic Type R em todo lugar, então é melhor parar de ouvir agora, porque nada do que vamos dizer aqui nesta parte terá qualquer relevância para você no mundo real.
você certamente não vai chegar nem perto dos números de consumo e emissões informados. Eles têm classificação WLTP de 34,4 milhas por galão no ciclo combinado e 186 gramas de CO2 por quilômetro. Com o modelo anterior, nunca conseguimos muito mais do que cerca de 20 milhas por galão em todos os nossos testes, e desta vez não fizemos muito melhor. Ainda assim, pelo menos, os números não são significativamente piores do que os do modelo FK8 anterior, apesar de um aumento de peso de 30 kg desta vez. Isso se deve principalmente à adição de um filtro de partículas de gasolina exigido por lei. Para hot hatches, esses números de eficiência não são tão ruins. Na verdade, apesar de ter um pouco menos de potência, o Hyundai i30N e o Mercedes AMG A35, na verdade, têm um desempenho um pouco pior agora. Segundo as estatísticas, o motor turbo de 2 litros, que é comumente usado pelo Volkswagen Golf R, Audi S3 e Cupra Leon, não é muito mais eficiente. Mas nós descobrimos na prática que ele é significativamente mais econômico do que o motor VTEC deste Honda. Poucos clientes do Type R devem se importar com isso. O que mais? Bem, um carro com tração dianteira e esse tipo de desempenho sempre vai gastar os pneus dianteiros mais rápido do que o normal. Isso apesar dos esforços do sistema de suspensão dianteira de eixo duplo da Honda em resistir ao torque steer. Provavelmente você também vai acabar comprando pastilhas de freio com uma certa frequência, especialmente se pretende levar seu Type R para a pista. Seguro. Bem, isso está lá em cima no grupo 43. Pelo menos o valor residual não deve ser tão ruim. Os Civics Type R sempre mantiveram bom valor. E não há motivo para pensar que os desta versão, desta sexta geração, serão diferentes. Recomenda-se uma revisão a cada ano ou a cada 19 mil quilômetros, e muitos clientes vão querer se planejar para a manutenção programada com um esquema de preço fixo, que se chama 5. Agora, isso inclui 5 anos de manutenção, uma garantia estendida pelo mesmo período e também cobertura de assistência 24 horas, caso seja necessário. Você pode transferir isso para o novo proprietário ao vender o carro antes do fim do plano de serviço. A garantia de 3 anos ou 145 mil quilômetros supera a oferecida por muitos concorrentes. Além disso, a corrosão superficial é coberta por 3 anos, a corrosão do escapamento é coberta por 5 anos, a corrosão do chassi é coberta por 10 anos e a corrosão estrutural é coberta por 12 anos. Como a Honda queria, este é o Civic Type R mais completo até hoje. Os anteriores eram divertidos, mas menos práticos que os concorrentes. Como o visual mais maduro indica, este modelo de sexta geração é distinto, mas mesmo assim seu instinto de corrida e DNA competitivo foram perfeitamente preservados, e isso é realmente impressionante. Agora, este não é o hot hatch mais rápido, mais aderente ou mais extremo que você poderia escolher. Mas, para uma experiência de foguete para o dia a dia definitiva, este ainda pode ser o seu preferido quando a fumaça dos pneus some. Neste teste, vimos mais uma história de evolução do que de revolução. Mas isso ainda nos trouxe uma entrega de potência mais utilizável, uma variedade maior de modos de condução, telemetria de pista e uma cabine de qualidade superior. Se você é o tipo de pessoa que pode reclamar, sei lá, do suspensão rígida ou da falta de uma opção de câmbio automático com trocas por borboletas, então provavelmente você nem é o público-alvo deste carro. Os fãs fiéis do Civic Type R vão conviver com essas coisas numa boa e talvez até aproveitem ainda mais o carro por causa delas. A base de clientes agora será menor, porém, em parte por causa das tendências do mercado, mas principalmente porque este modelo FL5 é muito mais caro do que seu antecessor. Em compensação, você recebe um hot hatch que é incrivelmente rápido, agora tem um som ainda melhor e oferece mais aderência em curvas do que você jamais imaginaria ser possível em um hot hatch com tração dianteira, com esse tipo de potência. Se você escolher um Civic Type R, vai ser porque lembrou exatamente porque queria um hot hatch em primeiro lugar? E você vai realmente se deliciar com a experiência de direção extrovertida e envolvente que ele oferece. Realmente não há nada igual.